Fala galera do pedal, mesmo depois de muitos anos que uma bombinha de suspensão foi inventada, ainda tem muita gente que não sabe usar, acredita que ela funciona de uma maneira, mas ela funciona de outra e até criam mitos em cima de uma bombinha de suspensão. Então eu vou explicar para vocês direitinho como é que ela funciona e como é que você deve usar. Vamos lá! Uma das perguntas, ou até mesmo uma reclamação clássica que acontece nas lojas de bike, é o cliente chegar em mim e falar: Kurt, a bike que você vendeu para mim, eu acho que a suspensão está vazando. Principalmente na suspensão traseira. Aí eu pergunto, o que te levou a acreditar nisso? Aí o cara fala, toda vez que eu vou lá checar a pressão da minha suspensão, a pressão está mais baixa. Aí eu completo, vou lá no outro dia, checo, está mais baixo de novo. Então por dentro eu já estou dando risada, que eu já sei como é que eu vou resolver esse problema com muita facilidade para esse cliente. Mas eu sei que tem muita gente que acaba até desmontando a suspensão por acreditar que a suspensão está realmente vazando. E eu já vi muita gente tentando explicar como é que uma bombinha funciona e acaba fazendo uma coisa muito mais complicada do que é. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês na prática como é que se funciona. Então vamos lá, eu vou mostrar na suspensão traseira porque a diferença na suspensão traseira é muito mais fácil de observar. Então digamos que essa suspensão está calibrada com 180 libras. Vocês estão vendo aí? 180 libras. Aí o cara calibra, tira a bombinha, né, põe a capinha bonitinho e vai pedalar. No outro dia de manhã ele vem aqui, conecta de novo a bomba, porque ele acha que ele tem que verificar através da bombinha quanto ar que tem. Aí ele pega e encontra a suspensão dele com, nesse caso aqui, 7 libras a menos. Pô, tá vazando. Será mesmo? Aí ele vai lá de novo, calibra para 180, do jeito que ele gosta, que é o jeito de pedalar dele, que é o estilo de pedal dele, que é a pressão ideal para o lugar que ele pedala. Então ele vai lá, calibra novamente para 180. Beleza? Aí ele pega, tira e fala, se tiver vazando eu vou lá no Kurt e vou reclamar. Aí ele vai pedalar de novo, aí ele chega no outro dia, vai lá, vamos ver se está vazando agora. Se estiver vazando eu vou lá na loja. Aí acontece a mesma coisa. 173. Aí ele fala, definitivamente está vazando. Então eu vou explicar para vocês agora o que acontece. A cada vez que você conecta a bombinha, não interessa se é um manômetro digital ou se é um manômetro analógico, todas as bombinhas precisam, né, de ar para poder fazer a leitura. Então o que acontece? Quando você conecta a bombinha, você abre o canal de comunicação entre a suspensão e a bomba. O manômetro usa o ar da suspensão para poder fazer a leitura. Então ele vai encher essa mangueira aqui, encher o manômetro e vai fazer a leitura da suspensão. Quando você desconecta, que é esse barulhinho aqui, eu vou gravar para vocês ouvirem, esse ar que vazou, ele não vai retornar para a suspensão. Você tirou lá de dentro, aí assim que você começa a desconectar a mangueira, você fecha o canal de comunicação entre a bomba e a suspensão, o ar que estava na mangueira não retorna para a suspensão. Esse ar que estava aqui, você perdeu. Quando você for conectar a bombinha novamente, ele vai usar mais ar da suspensão para carregar a mangueira, carregar o manômetro e fazer a leitura. Essa leitura é exatamente a pressão de ar que está na suspensão. Para fazer essa leitura, ela vai usar o ar de dentro da suspensão. Deu para entender? Ficou bem claro? Simples, não tem mistério. Aí já falar, então você tem que colocar ar a mais na suspensão? Compensar? Nesse caso aqui são 7 libras, então eu tenho que colocar, se eu gosto de 180, eu tenho que colocar 187. Não. O que você está lendo aqui é a pressão que está lá dentro.
Independente da bombinha levar 10, levar 20 libras, o que está mostrando aqui é o que está lá dentro. Então você calibra para 180, remove, vai estar 180 lá dentro. Não precisa compensar ar nenhum. Outra coisa que vocês têm que entender, nesse caso aqui, aí o cara fala, então tá, agora eu sei que a minha bombinha, ela rouba 7 libras cada vez que eu conecto. Não é bem assim, galera. O que acontece é o seguinte, quanto mais ar tem dentro da suspensão, quanto mais pressão de ar existe, a bombinha vai usar mais ar para poder fazer a leitura. Então, essa diferença de 7 nessa bombinha aqui não será a mesma na suspensão dianteira. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, por exemplo, ela está, digamos, roubando 7 libras de ar para poder fazer a leitura da suspensão traseira. O que vocês têm que entender é, se eu conectar essa bombinha na suspensão dianteira, que logicamente usa menos ar do que a suspensão traseira, tem menos pressão do que a suspensão traseira, ela não vai usar 7 libras para poder fazer a leitura, vai usar menos, porque tem menos pressão. Então, quanto mais pressão tiver dentro da suspensão, mais a bombinha vai usar. É bem lógico isso. Então quer dizer que a diferença vai ser maior. Se eu conectar essa mesma bombinha na suspensão dianteira dessa bike, vocês vão perceber que ela vai usar tipo 2 ou 3 libras para poder fazer a leitura dianteira, mas ainda assim ela vai usar um pouco de ar. Então nesse caso aqui, se eu vier aqui calibrar essa suspensão para 180, e estiver mostrando aqui 180, é exatamente isso que está lá dentro da suspensão. A hora que eu desconectar aqui, mesmo o ar que vazar, a bombinha já está contando com esse ar aqui, para fazer a leitura lá de dentro. Como eu disse, já tem uma comunicação aberta entre a mangueira, a bombinha e a suspensão. Desconectou, fechou a comunicação, o ar que está lá dentro, vão ser, nesse caso aqui, 189 libras e acabou. Não precisa de compensar nada. Aí, se você quiser saber com um pouco mais de precisão qual é a pressão que está na tua suspensão, você faz dessa maneira. Pega um papel e a caneta, primeira coisa que você faz, ou usa o teu telefone para anotar esse número. Nesse exemplo que eu vou usar aqui, como vocês podem ver aí, a suspensão está com 180 libras. E por algum motivo, esse cara recebeu uma informação até do técnico dele que está assistindo, falando que a suspensão dele traseira está muito mole, que ele precisa aumentar ela mais umas 10 libras. E aí ele vai, como é que eu vou saber agora, né, a pressão que está a minha suspensão? Aí você pode pegar a bombinha e fazer dessa maneira. Então você conecta a bombinha pela primeira vez, tenha certeza que você tem um papel e caneta ou então um aplicativo que você possa fazer a anotação desses números. Você vai, ou até mesmo uma calculadora, você anota esse primeiro número da leitura, nesse caso aí 173. Aí você desconecta a bomba por completo, esvazia a bomba, reconecta a bombinha novamente e aí você vai pegar esse segundo valor, que nesse caso é de 166, você vai subtrair ele do primeiro valor, que é 173. O resultado é 7. Então você vai pegar esse número e vai somar ao primeiro valor, que era 173. 173 mais 7 igual a 180. Então o cara sabe que a pressão inicial da suspensão dele era 180. Como vocês podem ver aí, eu deixei conectado antes para poder mostrar para vocês como é que funciona. Então, nesse caso, se o técnico dele falou para ele colocar mais 10 libras, ou o mecânico falou, coloca mais 10 libras na suspensão traseira, ele vai reajustar a pressão para 190. E se fosse ao contrário, ele ia deixar a suspensão dele com 170 libras de pressão, se ele tivesse que remover 10. Deu para entender? Então, se você precisar usar com precisão, tem que fazer esse cálculo. Bom, galera, como eu expliquei antes, quanto mais ar tiver dentro da
a câmara de ar da suspensão, mais ar a bombinha vai usar. Então é muito importante que você faça essa primeira leitura. Se você quiser usar a bombinha, anote logo na primeira vez que você coloca a bomba na suspensão. Se você começar a conectar e desconectar, você vai perder a precisão da leitura. Como eu disse, a cada vez que você conecta a bomba, ele vai usar um pouco de ar, então você vai removendo a pressão, abaixando a pressão da suspensão com o tempo, e aquela leitura que você tanto queria fazer com precisão não vai ser tão precisa por conta do volume de ar que você já retirou várias vezes. Então, conecta a primeira vez, faz a leitura, conecta a segunda, faz a segunda leitura. É a maneira mais precisa de você conseguir saber qual que é a pressão que está dentro da suspensão. Uma maneira talvez mais segura e mais correta de saber se a tua suspensão está com vazamento é ficar de olho no ajuste do seg. Então, se você ajusta o teu seg com 25% e dali uma semana a suspensão está com 35, 40, pode ter certeza que está com vazamento. Se você for olhar dali um mês, 2, 3, é praticamente como um pneu, a câmara de ar. Devagarzinho vai vazar ar, não tem como, um pouquinho vai sair. Então você pode até achar que está com vazamento, mas é um vazamento normal, aceitável. Agora, se abaixar em questões de dias, aí provavelmente você tem que dar uma olhada na tua suspensão, que realmente deve estar com vazamento. Então, para aqueles que achavam que a suspensão estava com vazamento a cada vez que fazia leitura com a bombinha, independente da bombinha que você tem, independente da marca, se ela é digital ou se ela é analógica, ela vai precisar de ar de dentro da suspensão para fazer a leitura. Mas uma vez que você calibrou, o que está mostrando na bombinha é o que está lá dentro da suspensão. Tá falado então? Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Valeu!